Fala, meus amigos, família Tricolor. Tô gravando esse vídeo um pouquinho mais cedo, como você pode ver, ainda tá claro aqui, porque hoje eu vou no programa do Benja, no Arena, lá no SBT. Começa às 11 da noite e você é meu convidado. Então, gravar um pouquinho mais cedo, que eu tenho que fazer umas coisas ainda. E aí, às 11 horas, estarei lá no Arena para falar do São Paulo. Mais uma vez, obrigado pelo convite. Sempre muito legal ir pro SBT. Curto muito, gosto muito de ir lá. Os amigos sempre me tratam bem. Eu sou muito grato àquela casa. Estarei lá, então, hoje no Arena, tá? Meus amigos, ó, agora são 5h47. Acabou o primeiro tempo agora dos jogos da Champions. O Real Madrid tá ganhando de 3-1. Eu apostei no Real Madrid, R$5. 3-1. Não é possível que o seu time tome a virada, porque saiu perdendo, e aí eu falei, não é possível que o Real Madrid vai perder. Aí virou, o Mbappé fez gol, então o Real Madrid tá amassando. Eu ia apostar no Liverpool, ia quebrar a cara, porque no intervalo tá 1-1 o jogo do Liverpool. Falei, vou apostar no PSG. Também não, aí o PSG tava perdendo, empatou agora. Então, ó, apostei no Real Madrid, 5. E aquilo que eu falo pra vocês, gente, ó, eu vou confessar uma coisa pra vocês. Eu não faço conta de quanto eu vou ganhar, quanto eu vou perder, 5. É mais pela diversão de ver o jogo e ainda mais depois vir aqui falar dos meus resultados, né? Teve um amigo do canal que comentou que o Barolo é inimigo da aposta. Eu com certeza sou o pior. Mas aí, não é uma preocupação, não é para ganhar dinheiro. Não é para ganhar dinheiro, muito menos para perder, que eu também não quero perder dinheiro. Mas é para me divertir. Aí eu fiquei pensando, hoje eu vou no resultado mais... não vou no resultado tão óbvio, mas eu vou no Real Madrid jogando fora de casa. Então, se você quiser fazer assim também, tá aqui na descrição do vídeo, tá o link da KTO. Você vai lá e se divirta com as apostas esportivas, só para ver o resultado, só para ver se... É só para saber o quanto eu sou ruim de aposta. E até porque... essa é a diversão, isso que é engraçado. Eu não fico preocupado quanto eu perdi, quanto eu ganhei. Não, é só a diversão. E o Real Madrid tá ganhando de 3-1. Só falta perder o jogo. E amanhã, no pós-jogo, a gente fala, pelo amor de Deus, Barolo fecha as portas. Bom, meus amigos, ó, às 8 da noite agora vai ter o jogo do Sub-20 contra o Atlético Mineiro, tá? Eu tô postando esse vídeo às 8, mas vai ter o jogo, acho que vai passar na Sport TV e na Globoplay. O primeiro jogo da semifinal. São Paulo Sub-20 joga fora de casa contra o Atlético Mineiro. Amanhã, na transmissão do jogo, a gente fala, no Rádio Barolo, a gente fala o resultado, tá? Bom, no vídeo de ontem falamos sobre o calote daquele patrocinador, falamos sobre o medo, a covardia dessa diretoria do São Paulo de jogar no Morumbi, e jogar fora do Morumbi, na Vila Belmiro, onde o resultado esportivo é horrível, financeiramente é horrível. O São Paulo ganhou 200 e pouco, 300 mil de arrecadação na Vila. O último jogo tinha 6 mil pagantes, o pior público do São Paulo como mandante desde 2016. E vocês concordaram comigo, na opinião, que esse cara, o presidente do São Paulo, é patético, ele é uma figura patética. E hoje ele foi dar palestra na CBF, gente, foi dar palestra na CBF. E aí um repórter perguntou para ele, escuta, o São Paulo é exemplo do quê de gestão, por senhor estar aqui? E aí eu vou dizer o que ele respondeu, prepare o estômago, ou você prepara o omeprazol, porque é risível, assim, dá vontade de rir. E eu tenho vontade de chorar, mas se você for pensar, qualquer outro torcedor de outro clube teria risada da resposta dele. Eu vou falar para vocês, tá? Fluminense e São Paulo jogam amanhã, a transmissão da Rádio Barolo, tá? O São Paulo tem tido nos últimos anos, gente, uns resultados, umas vergonhas, assim, né? Sabe, de não ganhar do Bragantino, de vexame em arena, tabus sendo quebrados. O São Paulo não ganha do Fluminense no Maracanã há 5 anos. 5 anos que o São Paulo não ganha do Fluminense, gente. 5 anos. A última vitória foi em 2020, em dezembro de 2020. E inacreditável, inacreditável. O jogo começa às 8h30. Eu vou pegar a arbitragem para você. O tal de Torezin que vai apitar. O último jogo que ele apitou foi contra o São Paulo e Bahia. O São Paulo ganhou de 2-0 no dia 25 de outubro. É ruim, como todos os outros. O Fluminense, bom, é um confronto direto, né? Vai ser um confronto direto. O Fluminense é o 7º colocado com 55 pontos. E o Zubeldia vai ter todos os titulares à disposição, todo mundo está à disposição. O Lúcio Acosta foi poupado contra o Palmeiras, foi fazer controle de carga, volta. O Thiago Silva não jogou contra o Palmeiras por ser gramado sintético. Que frescura. Fizeram atividade normal.
O René cumpriu suspensão e volta, está à disposição. E outra novidade entre os relacionados é o Ganso. Pô, fazia tempo que eu não via falar do Ganso. Foi preservado também contra o Palmeiras. Então, a gente vai ter o Fluminense com todos os titulares à disposição. Ninguém no departamento médico, como funciona um clube normal. Deve ter um outro jogador no departamento médico, mas não tem 14, 15 jogadores como tem no departamento médico. Aí amanhã eu tô me preparando já para as viúvas do Zubeldia, que amanhã vai ter essas pessoas que não conseguem entender, né, que o problema do São Paulo não é treinador só, treinador. Se bem que se o Zubeldia tivesse no comando do São Paulo, o São Paulo tinha caído, eu tenho certeza disso. Mas amanhã vai ter certeza que vai ter viúva do Zubeldia aqui. O São Paulo tá no vergonhoso 8º lugar com 48 pontos, Fluminense 7º com 55, São Paulo com 48. Dos estrupiados, só o zagueiro de vidro, o Tolói, que se recuperou de uma lesão muscular. Ele deve jogar do lado do Alan Franco e do Ferrarese, porque o Arboleda está estrupiado, não joga, e o Sabino está suspenso, o que eu acho reforço. O Sabino fora para mim é suspenso. Quem está fora também é o Rafael, que tomou um cartão amarelo estúpido no jogo contra o Juventude, está fora também, vai voltar, deve jogar o Yang. E se o Tolói não puder jogar, se der sei lá, é de vidro, né? O São Paulo contratou um zagueiro já em fim de carreira, pagando uma fortuna por mês, e o cara estava sem jogar, ele estava treinando sozinho, lógico que vai se estrupiar. E aí ele deve improvisar, se o Tolói não puder jogar, para fazer o trio de zaga, deve jogar o Luiz Gustavo ou até o Negruti na zaga. É aquilo, né, gente? Aquilo. Não tem... É a várzea do São Paulo. O São Paulo, aliás, que o Conselho Deliberativo aprovou ontem mais um empréstimo lá no Banco da Ecoval, lá, 25 milhões de reais, 142 conselheiros votaram a favor, 46 contrários e 16 não quiseram votar, e é isso, mais um empréstimo. Aí o São Paulo pagou, o Leandro Guerreiro entrou na justiça contra o São Paulo, e o São Paulo estava enrolando para pagar em primeira instância, segunda instância, foi obrigado a pagar numa ação milionária. Lembra que o Leandro, né, foi campeão em 2006, 2007. 2010 ele moveu essa ação, pediu um direito de arena de 20%, e aí o São Paulo não tem mais como apelar, apelou, recursos, cambal não tem mais, vai ter que pagar quase 2 milhões pro Marcelinho e pro Leandro Guerreiro. E aí o São Paulo deve para tanto jogador que eu vou fazer uma lista aqui dos jogadores que o São Paulo deve, ex-jogadores. Por isso que a gente sempre fala, né, quando o jogador tá sem receber salário, uma hora ele recebe, você vê? Demorou, mas o cara recebeu 2 milhões aí. Se alguém falasse para mim, em 2010 estão devendo para você, mas e daqui 15 anos você vai receber 2 milhões, eu aceitaria numa boa. E o São Paulo deve para CT, gente, 25 milhões, acho que é a maior dívida do São Paulo, assim, com entidades, é com a CT, a Companhia de Engenharia e Tráfego de São Paulo. 25 milhões. E aí, gente, hoje no evento da CBF, porque tá tendo umas palestras lá, os caras chamaram o Casares para dar palestra. É a mesma coisa que me chamar para dar palestra sobre física quântica. Vai lá, Barolo, na faculdade para você dar palestra sobre física quântica. O Casares falando sobre administração, gente, falando... E aí o repórter, foi muito engraçado, não sei se vocês viram essa pergunta, que o Casares fica até nervoso, constrangido, né, gente, constrangido. Que o repórter, eu não sei quem é, senão eu falaria o nome dele, muito educado, fala assim, escuta, eu queria saber no que o São Paulo é exemplo de gestão, o senhor tá aqui, eu não sei como quem diz. O senhor tá fazendo o que aqui? O senhor é o pior gestor do mundo, o que você tá fazendo aqui? Aí ele fica constrangido e ele começa a falar rápido, sabe? Quando você quer acabar, responder logo, assim, porque é um exemplo de finanças, estamos acertando as finanças, aí nós vamos acertar as finanças, aí já com títulos conquistados, tá vindo o fair play financeiro aí, aí dá aquela rolandoleirada, e aí nós vamos acabar com diminuir a dívida, superávit e com competitividade, né? Aí você vai falar, o São Paulo não vai ganhar mais nada? Não, vai. Aí encerra, corta a pergunta. É constrangedor, gente, é constrangedor. Para nós, São Paulinos, eu vou falar para você, é constrangedor. É um negócio que você vê o cara falando de dívida, acabam de pedir empréstimo, já aprovaram ontem o empréstimo, devendo, aumentou a dívida pra caramba, o São Paulo falido na mão desse cara, e ele vem falar de gestão, convidado para dar uma palestra sobre gestão, gente.
É inacreditável, gente, é inacreditável. Ó, eu vou falar por que essa história de jogar no Morumbi deu ruim pra ele, porque a gestão dele tá esvaziando. Até os cupinchas lá, os amiguinhos dele, as múmias que defendem ele, já estão pistola, porque até os caras estão vendo. Até porque começa a queimar o filme desses conselheiros também, você ficar apoiando um cara desse. Já vou falar pra vocês antes, ó, amanhã eu recebi, tá em casa, recebi agora, acabei de receber uma informação que eu recebi um negócio da GoCase aí, que é um negócio sensacional. Eles vão me mandar amanhã no vídeo de pós-jogo, eu mostro pra vocês. Eu não sei o que é, vou fazer um story sobre isso, eu mostro o que é. Mas é da promoção da Black Friday, com certeza. E nós estamos na última semana, já dia 26. Então aproveita, usa o cupom GOLBAROLO pra você ter os descontos, tá? Eu tô curioso pra saber o que é. Os caras me mandaram e falaram: Barolo, você recebeu o seu kit? Eu falei: não recebi nada. Aí avisaram lá do prédio, tem uma comunicação interna aqui que chegou uma encomenda para mim, uma caixa. Quero ver o que é. Bom, o seguinte, o São Paulo, a gestão do Casares está se esvaindo, né? Está se esvaindo, por isso esse desespero todo dele de articular lá com os caras dos associados, conselheiros, para tentar emplacar o candidato dele na eleição. E aí, o que acontece? Qual é a reclamação que existe dentro do São Paulo desses conselheiros? A gente sabe que ele é ditador, ele é totalmente ditador, né? Ele determina e acabou, ele não ouve ninguém. Depois que ele se afastou do Belmonte, ele não ouve ninguém, ele toma as decisões e nem avisa ninguém. Ontem, por exemplo, teve conselheiro que apoia ele, que ficou sabendo que o São Paulo ia jogar na Vila pela imprensa. Eles não foram nem consultados. E quando são consultados, eles dão opinião e ele nem escuta. Então os caras ficaram pistolas, alguns conselheiros que são da base dele lá, que são os caras atrelados a ele lá, até os caras estão vendo já que a gestão está desmanchando. Porque teve o negócio da venda de Cotia, também que os conselheiros foram contra, tanto que adiaram o projeto, com a desculpa que é planejamento e tal. Então eu acho que azedou o molho dessa gestão. Assim. As pessoas estão vendo, porque não é possível, gente, que só a gente veja, só eu e você, que a gente está vendo isso há 4 anos e meio, a gente está vendo essa gestão. Não é possível que essas pessoas não vejam. Eu acho que chegou num limite agora. A gestão do São Paulo é tão ruim na mão desse presidente, dessa gente, né? Porque eu falo o presidente que ele é o líder máximo, mas todo o resto também. Quem administra o São Paulo hoje, o futebol do São Paulo é tão ruim essa gestão, é tão ruim que não tem mais como esconder, não tem mais como esconder. Mesmo de quem está lá dentro tentando defender de todas as formas essa gestão. Pode ver que até os puxa-saco da imprensa aí, os que têm interesse, até eles estão quietos, eles não criticam, também não vão criticar, mas eles ficam quietinhos, né, não falam nada. Mas tem um monte de setor da imprensa aí que está começando a bater nele porque você está vendo, cara, está vendo a gestão podre do São Paulo. Tá vendo o que é o São Paulo, tá vendo o que virou o São Paulo na mão desses caras há 15 anos. E há 15 anos que a gente vem falando, o torcedor sabe que há 15 anos isso vem acontecendo. Só que aí você vai falar, nossa, Bola, então a gestão dele tá definhando, então tudo vai mudar? Não vai mudar, gente, não vai mudar. Provavelmente vai ser o candidato dele, agora ele vai usar a máquina, né, do São Paulo para reeleger o candidato dele. E lá dentro não tem gente com ideia diferente, não tem gente com ideia inovadora, não tem. Os que tem, as pessoas que pensam diferente, são uma minoria, bem minoria mesmo, que não tem força política para conseguir tomar conta do São Paulo, não tem para gerir o São Paulo. Então vai ser assim, vai ser essa insatisfação, aí daqui a pouco ele arruma uma contratação, aí pega um veterano podre aí da Europa para ganhar 2 milhões por mês, aí parte da torcida acha lindo, que legal, o blogueirinho, Aí daqui a pouco ele faz pega dinheiro emprestado para pagar a dívida, aí diz que tem superávit, aí o pessoal acredita, aí tem um negocinho, aí negocia com o conselheiro, aí vai lá no associado, e não muda nada, infelizmente não muda nada. Mas o lado bom, pelo menos eu vejo dessa forma, é que agora acho que não tem ninguém mais que defenda essa gestão. Não, tem um outro picareta aí que defende essa gestão. Mas a gente sabe por quais interesses, isso aí eu não discuto, é uma questão, né, eu não discuto, mas quem é o torcedor, a gente fala pro torcedor aqui, não estou falando para outras pessoas, estou falando pro torcedor. O torcedor, eu acho que há algum tempo, e nos últimos tempos agora, realmente o torcedor percebeu que, né, olha o buraco que a gente tá, E eu tô falando para vocês, no sábado, essa sensação vai aumentar ainda mais. Depois da final da Libertadores, pode ter certeza. E depois vai ter semifinal de Copa do Brasil com o Corinthians, depois vai ter final de Copa do Brasil, né? Essa sensação vai aumentar ainda mais. Aliás, só para encerrar, eu queria falar um pouco, o Abel Ferreira falou de novo, né, do lance do pênalti contra o São Paulo, aquele roubo histórico, que ele falou depois da derrota pro Grêmio, que
Depois daquele jogo, muita coisa mudou. São Paulo, depois do jogo contra o São Paulo. Eu lembro até hoje, quando acabou o jogo, eu estava lá na Rádio Barolo, e falei: tudo bem, no São Paulo todo mundo dá tapa na cara, só que vocês mexeram com o Flamengo. Vocês mexeram com o Flamengo. E aí, só um pitaco rápido sobre a Libertadores, que eu acho que é um assunto que a gente tem que falar, né? Tá todo mundo dando o Palmeiras como morto já, né? Porque o Flamengo, o Palmeiras tá mal, não ganha, não sei o quê. Eu analisando um pouco o que eu conheço de Palmeiras e Flamengo, tá do jeito que o Palmeiras gosta, tá do jeito que o Abel Ferreira gosta. Ele é a vítima, ele é o azarão, ele é o coitado, tá todo mundo falando do Flamengo, não sei o quê. Se fosse apostar, eu apostaria no Palmeiras nessa decisão. Quer dizer, eu sou ruim de aposta, mas eu tô falando, eu acho que o Palmeiras, tá todo mundo falando, é morto, o Flamengo tá muito melhor, o Palmeiras não faz gol. Sei não, viu, meus amigos, não sei não. Eu acho que você falar que o Flamengo é super favorito, eu, sinceramente, se eu fosse os jogadores do Flamengo, Felipe Luiz, ficaria com o pé bem atrás, porque tá tudo do jeito que o Palmeiras gosta, que o Abel gosta. Todos contra nós, todo mundo contra o Palmeiras. Então, eu acho que o time mais perigoso do mundo é esse que tem isso e que entra em campo com isso na cabeça. Somos nós contra o resto. E eu fiquei impressionado também, mas é engraçado como é o futebol, né? A torcida do Palmeiras, eu acompanho os canais, eu tenho vários amigos que eu gosto muito, que tem canal, que falam do Palmeiras. Eu gosto de ver. Os caras estão enlouquecidos, querem mandar o Abel embora. Imagina esses caras torcendo pro São Paulo do Casares. Você imagina? Eles já tinham... O que faria o palmeirense se torcesse pro São Paulo do Casares? Estão requerendo o Abel, pedindo a cabeça do Abel. Cara que tem que tirar o Abel antes da final da Libertadores. Acabou a final da Libertadores, já manda o Abel embora. Os caras estão aí disputando o Campeonato Brasileiro até as últimas rodadas e vão disputar outra final de Libertadores. Os caras estão indignados. Imagina o palmeirense no lugar da gente. Aqui tendo que ver o presidente do São Paulo falando na CBF que é um exemplo de gestão. Meus amigos. Bom, espero vocês no Arena, tá? E amanhã a gente volta na Rádio Barolo, o jogo é 8h30, então umas 8 horas a gente já tá ao vivo. Vou fazer daqui de Jundiaí, porque não vou poder sair daqui amanhã. Mas você é meu convidado pra gente assistir, acompanhar juntos o jogo, tá bom? E pra você que acompanha o vídeo no Barolo Jogos, se inscreva no canal, deixe seu like, seu comentário. Se você assiste no Barolo Vídeos, também faça essa gentileza. Quando a gente chegar a 500 e... Cadê? Eu sempre esqueço o número. 560 mil e 179 mil... Em cada canal, essa camisa vai de presente pra você, tá bom? Fique com Deus. Forte abraço. A gente se encontra amanhã. Tchau, tchau.